Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Seja Legal, passando por aqui para falar para vocês o que é que está acontecendo nesse finalzinho do mês de setembro. Vem comigo. Seja Legal, com Malu Diogo. E já estamos entrando aí praticamente na última semana de setembro, porque a próxima semana já entra outubro, e trago aí algumas notícias importantes para que vocês observem no dia a dia aí das suas atividades, tá? A começar pelo relatório de igualdade salarial. Vocês já vão encontrar lá no Emprega Brasil o link para acesso da divulgação do relatório do segundo ciclo de 2025. Até o momento que eu gravei essa edição, ainda não estavam disponíveis os dados, né? Mas acredito que agora, entre hoje e amanhã, os dados já sejam liberados, tá? Uma novidade é que agora o Emprega Brasil deixou um linkzinho lá que vai manter daqui para frente o histórico da publicação desses relatórios, né? Então tem mais aí uma facilidade. Lá no menu vocês vão encontrar um termo que se chama publicização. Então ali vai ter o histórico de todos os relatórios, né? A partir de agora, para que vocês acompanhem aí se a publicação está sendo validada pelo Ministério do Trabalho e órgãos competentes, tá bom? Depois vocês podem acompanhar isso com mais calma. Outro dia caiu na minha caixinha aqui essa semana uma pergunta, falaram assim: Malu, por acaso estagiário precisa fazer exames médicos, né? Porque são situações diferentes. O estagiário, ele está regido pela Lei 11.788 de 2008. E a gente sabe que o estagiário tem que compor lá também, estar composto no E-Social. Aí me perguntaram sobre a questão do exame médico. Então, o estagiário precisa fazer exame médico? Sim, gente. Na Lei 11.788 de 2008, lá no artigo 14, se não me engano, a gente tem assim, vou ler. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. A gente não pode esquecer que tudo que diz respeito à área de saúde e segurança do trabalho, né, não somos especialistas nessa área, mas ela acompanha muito ali as nossas atividades no dia a dia, tudo que se refere a isso é com relação ao ambiente do trabalho. Então, isso é uma coisa muito forte lá para aqueles profissionais que atuam na área de saúde e segurança do trabalho, e a legislação deixa muito claro isso, né? Que tudo aquilo que se é aplicado por meio das normas regulamentadoras, né, tem que acolher a todos que participam daquele espaço, não só os empregados, mas, por exemplo, no caso de uma escola, os alunos também, os estagiários, né, nas empresas e todo aquele público, né, que frequenta aquele ambiente. Então, a área de saúde e segurança do trabalho, realmente, ela foi criada pelo Ministério do Trabalho, tem um vínculo trabalhista muito forte, visa inicialmente a proteção dos empregados, mas todas as ações preventivas dessa área é para acolhimento de todos aqueles que estão dentro daquele ambiente. Então, o estagiário tem sim que fazer o exame médico como os empregados de uma empresa fazem, tá? E falando nisso, em NR, etc., novamente falo para vocês, né, daquelas adequações da norma regulamentadora número 1. Nós já estamos aí partindo para os finalmente, né, de 2025. Outubro já é um mês que a gente começa a trabalhar com as questões de 13º. Não se esqueçam das questões da DIRF para o ano que vem, que a gente já vem trabalhando nos ajustes no E-Social com relação a isso. E aí, quando vira o ano, a gente já tem informe de rendimento, aquelas rotinas básicas, né, que a gente já conhece, e logo em seguida já tem a NR1. E novamente eu já venho falando disso, né, para a aplicabilidade das questões dos riscos psicossociais no trabalho, que foram inseridos aí pelo NR1 em maio do ano passado e passam a vigorar em maio de 2026, há que se ter planejamento, tá, gente? Não é só colocar códigos no E-Social, falar que está cumprindo, deixar lá um aviso na portaria da empresa ou lá no ponto que tem o cumprimento dos riscos psicossociais que está tudo certo. Não é isso. Tá? Então, essas atividades elas precisam ser programadas, as pessoas precisam ser treinadas e precisa existir um histórico disso para quando eventualmente, se houver uma fiscalização, vocês estarem cobertos, tá? Então, não se esqueçam, comecem a trabalhar com relação a isso. A semana passada, se não me engano, a semana passada ou a retrasada, eu já falei aqui no Seja Legal que o Ministério do Trabalho disponibilizou uma cartilha para tratativa das questões voltadas aos riscos psicossociais
sociais que deveriam estar previstos em convenção coletiva junto ao sindicato. Então deixei link lá para vocês lerem, fiquem atentos com relação a isso, tá? E já que eu falei agora há pouco, né, de e-social, de ajustes, de DIRF, etc., novamente lembrar que vocês façam aqueles ajustes, aquelas pesquisas, as correções nas naturezas das rubricas, né? Perguntaram para mim, mas Malu, qual é a diferença de natureza e de incidência? Natureza é aquilo que a gente paga para o empregado na folha, e incidência é o tributo aqui aquela rubrica está condicionada, né? Então, por que eles criaram a natureza? Porque não existe na lei uma obrigatoriedade de nomenclatura específica para aquilo que a gente paga em folha de pagamento. A empresa pode usar a nomenclatura que ela quiser para cada evento que ela paga para o empregado. E nós temos várias empresas e a legislação não tem como entender isso. Então, o que o E-Social fez? Quando ele foi criado, ele criou a natureza da rubrica, a natureza de salário, a natureza de férias, a natureza de 13º e todas aquelas naturezas que estão disponíveis, né, lá naquela tabela no E-Social. Então, quando você vai lançar, por exemplo, férias na sua folha de pagamento, você pode dar a nomenclatura que você quiser de acordo com a sua cultura organizacional, não tem problema nenhum, mas essa verba com a sua nomenclatura específica precisa estar atrelada à natureza de férias, né? Que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, a natureza, ela faz com que as rubricas que você tem na sua folha de pagamento, independente da nomenclatura que você utiliza lá na sua folha, no seu registro, que ela seja enviada para o E-Social e aí sim, o governo federal consegue entender o que é que você está pagando na sua folha de pagamento, tá? Então, fiquem atentos aí com relação a essa questão de natureza e de incidência. E a incidência, como a gente sabe, né, são as incidências básicas que regem a folha de pagamento, previdência, imposto de renda e fundo de garantia, tá bom? Fiquem atentos com relação a essas temáticas que são super importantes. E eu vejo você na próxima semana, já praticamente em outubro. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.